nós estamos nas nossas últimas quinta de cada mês, é o que nós intitulamos como a quinta escatológica. E até o momento nós só tivemos 3 ministrações sobre a quinta escatológica. Então hoje será a quarta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno resumo dos principais pontos abordados nas últimas 3 ministrações sobre escatologia. Nós estamos usando muito tempo no fundamento, né, naquilo que está lá atrás, para poder entender o que vem por vir no futuro. Por exemplo, até falei, não sei se eu falei isso mais de uma vez, que se a gente estiver assistindo um filme e você chegar e esse filme estiver já no final, na última parte, você vai chegar e vai reclamar, dizer que o filme é muito difícil de entender, que o filme é muito complexo, que não tem como entender um filme desse, e é óbvio que você não vai entender, porque você chegou na parte final. Você só vai, para entender o fim, você precisa entender o início e o desenvolvimento, e só assim nós podemos entender o fim. Então, vou só resumir aqui um dos pontos que nós abordamos. Por exemplo, na primeira ministração, nós vimos o que é escatologia. E nós aprendemos que escatologia é o estudo das últimas coisas ou o estudo do fim. Escatologia estuda os últimos acontecimentos. Então, nós abordamos todo aquele dia girando em torno disso aí. Do que é escatologia, a importância de estudar escatologia. E aí, na segunda ministração, nós estudamos sobre a origem da escatologia. E vimos que a origem, onde de fato deu o pontapé inicial dos assuntos futuros, foi justamente a profecia acerca do descendente da mulher, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Naquele versículo que diz que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, ali é o que eu considero como a origem da escatologia. Por quê? Porque aí veio a profecia acerca do descendente da mulher. E todas as profecias acerca do fim, elas giram justamente em torno desse descendente. E esse descendente da mulher, a partir de Gênesis 3,15, ficou sendo o foco principal do que se esperava para chegar, do que foi prometido da parte de Deus, esse descendente. Então nós abordamos um pouco sobre essa origem da escatologia, que é a promessa acerca do descendente. E aí nós, na última ministração, vimos acerca do fundamento da escatologia. E o que eu considero como fundamento da escatologia é justamente o programa do reino. Não sei, algumas pessoas podem não achar, mas é o que eu considero. Eu considero que se nós entendermos o programa do reino, nós não teremos dificuldade de compreender o assunto escatológico. Porque tudo vai girar em torno do reino. Então, nós vamos partir desse ponto aqui para poder chegar onde nós paramos. Que nós paramos no início da aliança abraâmica. Então, eu posso até intitular o tema de hoje como as alianças e as dispensações, do qual nós já vimos isso nas outras ministrações. Como eu falei, vamos fazer aqui um resumão dos últimos 3 assuntos abordados. Tudo bem com você? Você está preparado? Você está aqui? Pronto. Pois vamos lá. Eu acho que você deve refrescar alguma coisa em sua memória, quem estava aqui presente ou quem assistiu pelo YouTube, né? Que nós abordamos aqui acerca do programa do reino. O que é esse programa? O programa do reino, como eu já falei anteriormente nas outras ministrações, o programa do reino é o quê? É o plano de Deus para estender o reino dos céus para a terra. Esse é o programa do reino. Nesse programa do reino, nós tivemos aí o início da primeira dispensação, que é o que nós conhecemos como a dispensação da inocência.
Se você for olhar as outras ministrações, eu expliquei, falei sobre o que é uma dispensação. Então, de uma forma bem breve, uma dispensação é um período de tempo, né? E esse período de tempo sempre tem como base, tem como fundamento uma aliança. E nessa dispensação da inocência, nós tivemos como base a aliança edênica. Ou seja, por meio da aliança, Deus dá os seus termos, as condições para que o homem pudesse viver ali no Éden. E uma dispensação, em todas elas, nós vamos observar que sempre existem responsabilidades e prestação de contas, como existe uma aliança. Uma aliança, Deus dá os termos da aliança, exige que o homem cumpra esses termos. Caso o homem não cumpra os termos da aliança, o homem vai provar o dano de não cumprir, que é o julgamento, o juízo por quebrar os termos da aliança. E nós sabemos que na primeira dispensação, Deus estava em aliança com Adão e Adão quebrou essa aliança. Adão, quando pecou, ele quebrou essa aliança com Deus, e essa quebra de aliança fez com que o reino dos céus se desligasse da terra. E quando esse reino se desligou, o plano de Deus não pôde mais ser executado aqui na terra. Porque o programa do reino, ele tem como base estender o reino dos céus para a terra, mas o homem é essa extensão que liga o céu e a terra. E a partir do momento que o homem pecou, Deus não pôde mais estar com seu reino ligado, porque o homem é a extensão. Por isso que a terra se desligou dos céus e assim quebrou a aliança e quebrou o programa do reino. Eu pergunto a você, Deus desistiu do plano dele? Deus vai fazer com que o reino dos céus volte para a terra? Então, é daí que surgiu a promessa do descendente. Quando diz serpente, está falando com a serpente, que um descendente da mulher ia vir e iria pisar a cabeça da serpente. Então, aqui é o que eu digo que nasceu a escatologia. Algo que já apontava justamente para o retorno dos céus para a terra. Então, esse descendente de mulher é um homem que iria vir a esse mundo, iria nascer para trazer de volta o que Adão perdeu. Ou seja, isso é o que chamamos do programa da salvação. O programa da salvação, ele tem como objetivo tirar o homem da condição de pecador para que o reino dos céus volte para a terra. E a promessa disso estava justamente centrada nesse descendente. Você está compreendendo? Nesse descendente. E acontece o quê? Então, já no início, quando Deus fez a promessa do descendente, no início já estava apontando para o fim. E o que é o fim? O início de volta. O reino dos céus sendo novamente estabelecido na terra. Você está compreendendo? Podemos avançar? Tudo isso aqui é reprise, né? Eu só estou fazendo aqui a revisão. Pois bem, o que acontece? Ainda no Éden, após o homem pecar e após Deus fazer a promessa do descendente, e após Adão provar do fracasso da religião, a religião é obra de homem para se justificar diante de Deus, ou para se chegar diante de Deus, ou para estar diante de Deus. Não funcionou como nunca irá funcionar. E aí o homem se escondeu da presença de Deus, mesmo fazendo o seu rito religioso. Mas não funcionou. Ele se escondeu de Deus, ele teve vergonha de Deus, ele teve medo de Deus. E então, Deus proveu para Adão e Eva veste que ele fez com peles de um animal. E nós falamos sobre isso, eu mostrei os textos e li os textos nas ministrações anteriores. Então, estou só resumindo. Então, o que aconteceu? Esse animal que foi morto, lá na frente em Apocalipse, ele diz que animal foi esse.
que foi um cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse animal que foi morto, foi derramado o sangue do animal, foi para cobrir o pecado de Adão. A Bíblia diz, amados, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o derramamento do sangue desse animal não tinha o poder de remir o homem. De remir quer dizer o quê? De lavar o pecado do homem, de purificar o pecado do homem. Ele não tinha esse poder, nem de remir e nem de redenção. Redenção é o quê? É resgatar. Redenção vem de resgate. Resgatar a humanidade. Então, o sangue de animal não tinha esse poder. Mas esse animal, ele era uma representação. Esse animal, ele era uma analogia do descendente da mulher. Você está compreendendo aqui? O animal que foi morto para cobrir o pecado de Adão e Eva era um simbolismo do descendente que iria vir. Então já era uma figura que apontava para ele. Até aqui tudo bem. Então, terminando a primeira dispensação, veio a segunda dispensação. Entenda, quando no início apontou o fim, nós usamos o método das dispensações como algo didático, entende? Nós explicamos escatologia da forma das dispensações para poder acompanhar o desenvolvimento das profecias acerca do descendente. Então, nós dividimos a história da humanidade em 7 dispensações. Então, já teve a primeira dispensação, e essa primeira dispensação, ao cair, ela já apontou para a última dispensação, que é a dispensação do milênio. E agora nós vamos acompanhar o desenvolver dessas dispensações junto com as alianças. As alianças e as dispensações. Tudo bem? Posso prosseguir? Pronto. Quando surgiu essa segunda dispensação, ela é o que conhecemos como a dispensação da consciência. E ela tem como base a aliança adâmica. Entenda, eu só vou resumir aqui de uma forma bem simples. Essa aliança adâmica, entenda, quando o homem pecou, ele passou a ter conhecimento do bem e do mal. E a partir daí, a aliança adâmica, de uma forma bem resumida, ela era uma forma de Deus guiar a vida do homem por meio de sua própria consciência. E isso é válido até hoje. Deus ainda deseja guiar a vida do ser humano por meio da sua consciência. Por isso ela é chamada dispensação da consciência. E a base para essa dispensação é a aliança adâmica. Essa aliança adâmica, ela tinha como objetivo que os homens ali, os filhos de Adão e Eva, que encher a terra, andassem nessa terra sendo fiel à sua consciência e fazendo o sistema de sacrifício de animais. Nessa aliança foi estabelecido esse sistema. Ou seja, Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva e toda a descendência posteriormente que ia ter, eles deveriam fazer sacrifício de animal como uma base dessa aliança. E seguir a consciência, seguir a sua consciência, ser fiel à sua consciência e seguir outros termos que tinha na aliança adâmica. Então, as alianças elas não vão perdendo, né, os seus princípios, elas vão acumulando os princípios e algumas coisas ficam para trás e outras não. Mas aqui, os homens têm que viver dessa forma. E aí, Adão e Eva gerou seus filhos e temos na Bíblia a história de Caim e Abel. Agora, olhe para a imagem, dá para ver bem essa imagem de Caim e Abel? A imagem de Adão e Eva aqui. O que é que tem em comum? O quê? O sacrifício. Ou seja, Adão e Eva ensinou a seus filhos aquele rito que foi feito no Éden. A forma de se achegar a Deus e na qual Deus iria aceitar. Por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Porque ele tinha que fazer o quê? O derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue é o símbolo de alguma coisa? Simbolizava o quê? O descendente que foi prometido no Éden. Você está acompanhando comigo? Então veja aí.
Aí acontece o quê? A terra foi se enchendo de gente, gente fazendo gente, e gente faz gente, não é brincadeira não. Principalmente naquela época que não tinha televisão, né? Aí era gente fazendo gente, a terra encheu, mas a terra cresceu com homens maus. Homens que não eram fiéis à sua consciência, que era a forma de Deus guiar, e até hoje Deus guia os homens pela sua consciência, e o sacrifício de sangue. E eles não estavam fazendo nada disso, e eles andavam vivendo por sua própria vontade, servindo o desejo da carne, dos pensamentos e de tudo. Eles se tornou uma geração má. E Deus, vendo que a aliança tinha sido quebrada, eles quebraram a aliança que Deus fez com Adão, e era com Adão e seus descendentes. Eles quebraram essa aliança. Deus levantou um homem. Como é o nome desse homem? Como? Noé. Para construir uma arca, porque o juízo iria vir sobre aquela dispensação. Aquela dispensação já estava chegando ao seu fim, e no fim vem a prestação de contas. E essa prestação de contas ia vir por meio de um dilúvio. E aqueles que entrassem na arca, todos estavam convidados a entrar na arca. Mas somente 8 pessoas entraram naquela arca. E aconteceu o quê? O juízo veio. O julgamento veio. E aí deu fim a essa segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. E aí as águas baixaram, Noé saiu da arca. Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Sacrifício de animal, derramamento de sangue pelo seu pecado. E aí Deus sentiu aquilo, Deus recebeu como aroma suave, Deus ficou muito feliz com o que Noé fez. Por quê? Porque esse sacrifício, ele apontava para a promessa que Deus fez. E que promessa era essa? O descendente da mulher. E aí veio o desenvolvimento. Surge a terceira dispensação, na qual ela é conhecida como a dispensação do governo humano, e ela tem como base a aliança noética. Nós falamos um pouco sobre isso na outra ministração. Então, veja, começou a desenvolver. E aí, essa aliança, essa dispensação, encerrou-se, essa terceira dispensação, e deu início a uma quarta dispensação. O que foi que trouxe o fim dessa dispensação do governo humano? Foi justamente o juízo que veio sobre a Torre de Babel. Se você for olhar essa aliança noética, uma das exigências era encher a terra e espalhar-se. Eles não encheram a terra, eles encheram a terra, mas não se espalharam, ficaram focados e concentrados na Torre de Babel, mostrando uma rebelião a Deus. E aí o juízo veio por causa da desobediência. O juízo veio e com a Torre de Babel, o juízo da Torre de Babel encerrou essa terceira dispensação. E aí, chega-se a aliança que Deus faz com Abraão, que foi onde encerramos a última ministração. Foi justamente aqui na aliança abraâmica. Entenda? Essa quarta dispensação, ela traz figuras que são totalmente figuras que apontavam para o futuro. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, eu pergunto a você, Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Sim ou não? Sim. Abraão sacrificou Isaac? Por que ele não sacrificou? Deus proveu o sacrifício. E aí, temos já a imagem de Abraão e Isaac já fazendo o sacrifício. Agora, eu perguntar a você, você acha que essas passagens bíblicas têm alguma coisa a ver com o descendente da mulher? Sim, o quê? Deus está falando, Abraão, você não vai dar o seu único filho. Eu irei dar o meu único filho como sacrifício em prol dos pecados de toda a humanidade. E Deus, então, ele
proveu o sacrifício. E aquele animal que foi morto no lugar de Isaac simbolizava Jesus morrendo no lugar de toda a humanidade. Entenda? O cordeiro substituiu Isaac. Mas, na verdade, Isaac estava representando aí toda a humanidade, do qual Jesus substituiu. Sabe os seus pecados? Sabe a sua ruindade? A nossa ruindade, os nossos pecados, a nossa maldade, né? Você sabe, isso é ruim, né? Toda essa creca nossa, Jesus pagou o preço para que nós não soframos o dano disso. E isso foi mostrado já nessas passagens bíblicas na quarta dispensação. Então, a quarta dispensação é conhecida como a dispensação da promessa, que tem como base uma aliança, que é a aliança abraâmica. Então, a aliança abraâmica, ela é a base da quarta dispensação, conhecida como a dispensação da promessa. Não é por acaso que essa dispensação ela recebe o nome de dispensação da promessa. É porque nela é a dispensação que mais houve promessa de Deus. Foram muitas as promessas. Por isso é intitulada dispensação da promessa. E a base dela é a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Então nós vamos entrar um pouco aqui e ler alguns versículos acerca dessa aliança de Deus com Abraão. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 12. Gente, eu estou sendo claro? Está dando para compreender? Alguém pode dizer, mas o que é que isso tem a ver com escatologia? Tudo, do início ao fim. É escatologia pura isso aqui. Entende? Veja só aqui, ó. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. O versículo 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Entenda. Até então, o foco de Deus em se revelar ao homem era que a figura do descendente estava sendo simbolizada por esses animais que eram sacrificados, que o sangue deles derramado iria cobrir os pecados da humanidade. Tudo bem até aqui? Pronto. Quando Deus chama Abraão, o foco agora está em quê? Em uma Deus olhou assim e disse, chegou o momento. Vai ter mais uma revelação. Eu fiz a promessa do descendente. Deus olhou para todo o mundo, todo o planeta e disse, esse descendente vai nascer nessa terra aqui, essa terra específica. Aí chamou Abrão. E só vai para uma terra que eu te mostrarei. O que é que isso tem a ver? Deus separou a terra na qual o descendente iria nascer. Entende? Deus é muito sábio. Porque esse descendente ele poderia nascer em qualquer lugar do planeta. Quando Deus diz, chama Abraão e sai para uma terra, para a terra que eu te mostrarei, era uma terra específica para a chegada de quem? Do descendente. E esse descendente da mulher, nessa aliança abraâmica, ele vai ser o descendente de Abraão. Olha só como Deus ele revela isso. Versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Qual é o grande destaque nessa promessa? O que é que Deus iria fazer em Abraão aqui? Uma grande nação. Eu pergunto a você, surgiu alguma aliança na descendência de Abraão? Sim ou não? Surgiu? Que nação foi essa? A nação de Israel. Entenda. A nação de Israel foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Pela descendência de Abraão,
surgiu naquela terra que Deus chamou ele uma nação, conhecida como a nação de Israel, e Deus tem muitas promessas com essa nação. Você está compreendendo isso? Você entende porque em tempos se levantam homens, se levantam governantes que odeiam essa nação? Você entende o porquê? Porque é uma nação do qual Deus fez promessas. E o diabo quer que essas promessas não se cumpram. Entenda. Todas as pessoas que odeiam Israel, que não gostam de Israel, que se levantam contra Israel, essas pessoas estão debaixo de influência demoníaca. Você acha que eu estou inventando isso? Pois vamos lá então. Então veja aí, versículo 3. Aí Deus disse, olha, eu abençoarei os que te abençoarem, e o que mais? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora preste atenção aqui, ó. Ele disse, em ti serão... Quem será bendito em Abraão? Os judeus nunca entenderam isso. E muitas igrejas nunca entenderam isso. Quando Deus chama Abraão para uma terra, que era a terra onde iria surgir uma nação, e o descendente da mulher ia ser daquela nação, o plano de Deus nunca era que aquele povo da descendência de Abraão fossem as únicas pessoas salvas, as únicas pessoas abençoadas. Não, esse nunca foi a ideia de Deus. A ideia de Deus foi sempre que todas as nações, todas as pessoas, todas as famílias da terra fossem abençoadas em quem? Em Abraão. O que isso quer dizer? Quando ele diz em Abraão, ele está falando o quê? Do descendente que iria vir de Abraão. Que descendente foi esse que veio de Abraão, que nasceu na nação de Israel? Que nasceu naquela terra de Canaã? Quem foi? Será que isso já aconteceu? Será que isso já existiu? Vamos ver, né? Vamos lá. Pois bem, Gênesis capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, aí disse, ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Entenda, você está entendendo esse versículo? Abraão estava na terra que Deus o chamou. Ele estava lá. Aí Deus disse, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, olha 360 graus aí, olha. Tudo que você vê, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a quem mais? Por quanto tempo? Deus mente? Deus fez a promessa? Agora eu quero perguntar a vocês, eu quero saber se vocês são bons de Bíblia agora, e conhecem os fundamentos. Os descendentes de Abraão tomaram posse dessa terra? Sim ou não? Misericórdia. Eles tomaram posse da terra, sim ou não? Sim, um sim meio duvidoso, metade sim, só o S. Eles tomaram posse da terra, sim ou não? Agora eu pergunto, foi toda a terra, sim ou não? Eles nunca tomaram posse de toda a terra. Quando nós vamos ver lá na frente, quando Josué veio, sendo o sucessor de Moisés, que eles tomam a terra, eles não tomaram toda a terra de Canaã. Eu pergunto, e hoje, a nação de Israel está com toda a terra que Deus prometeu a eles? Sim ou não? A terra de Canaã, que está na Bíblia, foi mudado por um imperador e mudou o nome de Canaã. Sabe para que nome? Alguém chuta aí o nome?
A terra de Canaã que você lê na Bíblia, nos dias atuais, como é o nome? Alguém falou aí? Palestina. A Palestina que nós vemos nos dias atuais, na verdade, é a terra de Canaã. A quem Deus prometeu toda a terra de Canaã? Abraão ou a descendência de Abraão ou aos palestinos? E tem gente que ainda diz que ali não é lugar de Israel e que tudo pertence aos palestinos. E não. A terra que os palestinos estão é a terra que Deus prometeu ao povo dele, aos descendentes de Abraão. Então quem está errado nessa história? Palestina, não pertence a eles. O próprio Criador deu aquela terra a Israel. Vocês estão comigo? Você entende agora quem se levanta contra Israel e quem é a favor? De qual lado é que está? De Deus ou do diabo? Porque é demais. Aqui me chama a atenção algumas coisas. Deus prometeu toda a terra e eles nunca tiveram essa terra. Toda ela, né? Sabe quando é que eles vão ter a posse total da terra? Sabe quando? Na última dispensação. Quando chegar a dispensação do milênio, é que eles vão tomar posse da terra. Até lá, esse dia, sempre haverá essa guerra de Israel e Palestina. Israel e Palestina. E lá na frente eu vou explicar a você, mostrar na Bíblia, que Jesus disse que iria continuar até que ele voltasse na sua segunda vinda. Você está compreendendo? Outra observação aqui. Tem muita coisa num único versículo. Ele prometeu toda a terra à descendência de Abraão, mas ele prometeu por quanto tempo? O que você entende para sempre? Você entende o que lê? Você entende o que lê? Eu pergunto. Deus vai cumprir essa promessa? Só tem um problema. Para Deus cumprir essa promessa, o mundo tem que existir, sim ou não? Ou tu acha que Deus vai levar essa terra lá para o céu? A terra que Deus prometeu não foi uma terra no céu. Foi uma terra na terra. E isso só vai se cumprir no milênio. No milênio é que Israel terá posse total de sua terra, como nunca aconteceu antes. E Deus vai cumprir sua promessa. Abraão será ressuscitado para tomar posse da terra que Deus prometeu a ele e à descendência dele. Eu pergunto a você, o mundo será destruído? Se sim, Deus é mentiroso. Porque ele enganou Abraão e a descendência de Abraão. Como é que ele vai cumprir uma coisa para sempre? Se ele vai destruir a terra? A terra sempre irá existir. Sempre. Esse mundo nunca vai deixar de existir. Os cientistas dizem que daqui a uns bilhões de anos o Sol, que é uma estrela pequena, ela vai crescer e vai engolir a Terra e vai deixar de existir. Só que a Bíblia diz que o Sol é quem vai deixar de existir, porque na cidade nem de sol vai precisar. Você está comigo? Entende? Deus é Deus. Capítulo 17, versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E aqui vem o capítulo 17, versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua. Você observa agora Deus repetindo o quê? Descendência.
a tua descendência, a tua descendência. E aí chegamos ao versículo 8. Dar-te-ei a quem? A tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, serei o seu Deus. Então toda a Palestina será dada aos descendentes de Abraão, somente no milênio. Antes disso, ainda vai ter bomba naquele lugar, ainda vai ter bomba e mais bomba, morte e mais morte, infelizmente, mas eles não irão tomar posse da terra deles. Pertence a eles, mas eles não vão tomar posse. E nós vamos ver o porquê que eles não vão tomar posse. Foi por causa de um erro, por causa de um pecado que eles cometeram, que essa terra só será dada no milênio. Lá na frente nós vamos ver sobre isso. Então, dessa aliança abraâmica, ela é tão importante, porque dessa aliança descende o Cristo, que é através dele que todas as promessas se cumprirão. Deixa eu ignorar aquele ema ali. É dele que todas as promessas se cumprirão. Ou seja, Deus fez muitas promessas a Abraão e a sua descendência. Mas todas as promessas só serão cumpridas por meio de um único descendente dele. Que é quem esse descendente? Né? Paulo ele fala sobre isso. Gálatas capítulo 3, versículo 8 ao 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados quem? Todos os povos da terra. Deus sempre quis salvar toda a humanidade. Aí o verso 9 diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aqui diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Cristo. Entenda, o descendente da mulher, que foi mostrado como descendente de Abraão, Paulo revela que esse descendente é quem? Cristo. Cristo é o descendente que foi prometido lá em Gênesis, que foi prometido a Abraão, e que Paulo revelou que esse descendente é justamente Cristo. Agora vamos entender o contexto. Abraão ficou em Canaã, onde recebeu a promessa de Deus, e ali ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Tudo bem até aqui? Bem, essas 12 tribos estavam na terra de Canaã, porém, veio uma fome sobre a terra, e, por influência de José, eles resolveram sair de onde? Saíram da terra que Deus tinha as promessas de Deus e foram para uma terra que não tinha as promessas de Deus. Eu pergunto a você, foi um bom negócio? Abandonaram a terra que Deus deu. Era deles a terra. Eles saíram. Eu pergunto a você, quando eles saíram da terra que Deus deu, assim que eles chegaram no Egito, eles começaram a sofrer? Não, era mil maravilhas, como o Egito é bom. Nossa, o Egito é maravilhoso, que coisa linda é o Egito. Era mil maravilhas o Egito. O tempo se passando e o Egito era bom demais. E a terra da promessa, eu pergunto a você, se até hoje aquele povo estivesse no Egito, Jesus teria nascido? Não. Porque a promessa era na terra que Deus separou. Não na terra que eles queriam. Eu acho interessante que isso às vezes acontece com muito crente. Na vida do crente existe o lugar da bênção e o lugar que Deus não colocou a bênção. O crente está na igreja sendo fiel a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Aí recebe influência de provar das coisas do mundo. Ele vai lá assustado, prova as coisas do mundo, aí volta
para as coisas de Deus e olha lá e diz, rapaz, eu fui, não aconteceu nada. O chão não abriu, não caiu raio do céu, Deus não pesou a mão. Rapaz, foi bom demais. Aí começa. Aí com um pouco vai para as coisas do mundo, já não quer mais nada com as coisas de Deus. Tá bom demais aqui, tá melhor do que na igreja, menino. Aí depois o diabo disse, peguei o besta. Agora ele vai comer aqui, ó. Aí começa a família se desestruturar, as coisas desandar, uma vida que misericórdia, Jesus. Às vezes eu encontro pessoas que faziam parte na igreja aqui, eram pessoas, sabe? Aí quando você olha para a vida deles, você olha assim, meu Deus, que vida é essa? No começo é bom, é que é para enganar o besta. É para enganar os bestas. Entenda? Fora do lugar da bênção não existe segurança. Chegou o momento no que a escravidão veio sobre eles. Quem aqui quer ser escravo? Não quer. Algo foi que Deus fez? Deus levantou o homem Moisés para tirar eles da terra do pecado e trazer eles de volta para a terra prometida. A terra que tinha as promessas. O tempo que eles passaram no Egito, eles estavam retardando o nascimento do Messias. E Deus queria cumprir sua promessa. Então levantou Moisés para trazer de volta o povo. Quando o povo vinha pelo deserto para chegar na terra prometida, a terra já estava ocupada. E aí vamos continuar essa história a partir da última quinta do mês que vem. Você foi abençoado? Estamos desenvolvendo. Daqui a pouco vamos chegar nos assuntos mais conhecidos da escatologia. Amém, amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.